Olá, vamos falar sobre o primeiro mês do ano judaico, que é o mês de Tishrei. Hoje, ao anoitecer, será o dia 15 do ano novo. E tem início a terceira data comemorativa, terceira data especial do mês, que são 4. A terceira começa hoje ao anoitecer, que é a festa de Sukkot ou a festa das cabanas, que tem um sentido histórico, um sentido religioso e também um sentido agrícola. Só que esses sentidos eles estão interligados. Vamos ver como é que isso acontece. É um mês inteiro de julgamento. Então, em 30 dias, mês de Tishrei tem 30 dias, 18 são dias especiais. Os 10 primeiros dias são os dias de julgamento individual, né, que começam o dia 1 e o dia 2 com Rosh Hashanah, o Ano Novo, e no dia 10, Yom Kippur, o dia do perdão, que é... E aí termina o julgamento individual. Entre o dia 1 e o dia 10 tem um nome, né? Esses 10 dias têm um nome, são Aseret Yemei Teshuvah, são os 10 dias de retorno, os 10 dias de arrependimento, ou de retorno, ou de revisão. Terminando o Yom Kippur, 5 dias depois, começa a festa de Sukkot, então são mais 8 dias diferenciados. Também de julgamento, mas é um julgamento coletivo. Digamos que o julgamento individual terminou em Yom Kippur. Em Sukkot, durante a festa de Sukkot, ocorre um julgamento coletivo, onde inclusive a agricultura vai sofrer ou usufruir desse julgamento coletivo. Como assim? Então, só para terminar, né, dia 1 e 2 Rosh Hashanah, dia 10 de Tishrei Yom Kippur, do dia 1 ao dia 10, Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de retorno. Depois, do dia 15 e os 7 dias seguintes, acho que até o dia 22, são 7 dias de Sukkot, a festa das cabanas, sendo que o último dia tem um nome diferenciado também, que é o Hoshana Rabbah, diferente de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é uma coisa, Hoshana Rabbah é outra. E o oitavo dia, Shmini Atzeret, oitavo dia de Sukkot, que é também a quarta data do mês de Tishrei, que é Simchat Torah, quando se termina de ler o rolo da Torá e recomeça. Tem a duração de um ano. A Torá é dividida em 50 e poucas semanas do ano, de forma que ela seja lida nesse período, e a finalização da leitura anual cai em Simchat Torah. Então vamos falar de Sukkot, já que os 10 primeiros dias são dias de retorno individual, embora as orações sejam coletivas, embora todo o texto litúrgico é no plural, né? Não existe uma liturgia individual, assim. Eu acho que talvez a única que eu me lembro agora é ao acordar, Modeh Ani Lefanecha, ou Modá Ani Lefanecha. Mas todas as outras bênçãos e liturgias, os verbos estão no plural, os pronomes estão no plural. Então existe um sentido coletivo na oração. Tanto que uma oração, para ter validade, ela precisa ter um minyan. Minyan quer dizer uma contagem de 10 pessoas. Então, eu só quis dizer que o julgamento é individual, mas a oração pode ser individual, mas normalmente é coletiva, e o texto também, a oração, a construção do texto é toda no plural. O que acontece em Sukkot? Em Sukkot tem uma forte relação com a agricultura, mas também levando em conta a continuação do julgamento, só que dessa vez o julgamento coletivo. Como assim? Sukkot marca o fim da colheita e o início da estação das chuvas.
Então, em Israel, a estação das chuvas é muito marcada, tanto que a primeira chuva do ano tem um nome diferente, Yoré. A primeira chuva tem um nome diferente, não é primeira chuva, é Yoré. Yoré é a primeira chuva, porque é muito marcado. Então, as estações das chuvas em Israel têm data marcada. Então, o que acontece? Com as chuvas e o fim da colheita, tem início o período do plantio, né? Então, o que isso tem a ver, essa parte da agricultura, o que isso tem a ver com o julgamento coletivo? Então, quais são os símbolos de Sukkot? São 4 vegetais. Esses 4 vegetais são, deixa eu ver como é que é o nome em português, acho que é mirto. Ramos de mirto. Então, são 4 vegetais que são chamados Arbaat Aminim, quer dizer, as 4 espécies de Sukkot, que têm atributos diferentes. Então, esses 4 vegetais são a cidra, que é um limão, quer dizer, uma fruta cítrica grande. Eu não sei se é fácil de encontrar aqui, mas se chama cidra. É como se fosse um limão grande, com aroma muito, muito delicioso. Então, um vegetal é o etrog, que é a cidra. O segundo vegetal é o lulav, que é uma folha de palmeira. O terceiro vegetal é o hadass, que é a folha de mirto. E o quarto vegetal é aravá, que em português é folha de salgueiro. Então, esses 4 vegetais, eles são amarrados, principalmente as folhas. As folhas são amarradas, vem as 3 folhas juntas, quer dizer, a de palmeira, de mirto e de salgueiro, são amarradas juntas. E o etrog, que é a cidra, vem separado, mas a bênção é feita em conjunto, os 4 vegetais juntos. Qual é a simbologia disso? Qual é a razão? Eu acho que as coisas só começam a ter sentido quando a fundamentação, a argumentação é conhecida. Sem a argumentação, quer dizer, seria uma mímica, uma pantomima, seria uma encenação. Então vamos ver qual é o sentido disso, né? Quem já viu essa reunião dos 4 vegetais e que são segurados assim, o etrog na mão esquerda e os 3 ramos amarrados na mão direita e segurados juntos. Por que isso? Porque os 4 vegetais têm atributos diferentes. Então vamos ver. O etrog que é a cidra, tem cheiro e tem gosto. O lulav, que é a folha de palmeira comprida, tem gosto e não tem cheiro. O hadass, que é o mirto, tem cheiro e não tem gosto. E aravá, que é folha de salgueiro, não tem cheiro e não tem gosto. O que acontece com essa unidade? Né? Eles são segurados muito juntinhos. Por quê? Porque essa unidade de 4 vegetais, a unidade tem cheiro e tem gosto. Quer dizer, os atributos de uns, né, favorecem, beneficiam os outros vegetais que não têm esses atributos e recebem os atributos que não têm dos outros vegetais. Por exemplo, lulav e hadass. Né? O lulav tem gosto e não tem cheiro, o hadass tem cheiro e não tem gosto. O lulav, ele, junto com o hadass, ele é perfumado pelo aroma do hadass, e o hadass, se ele for ingerido junto com o lulav, ele vai ter gosto também, né? E assim com os outros 2, que o etrog é o símbolo da integridade, né? Da inteireza, que tem cheiro e gosto, tem
tem muitos atributos e o Aravá não tem atributos. Então até não tem nem cheiro nem gosto, mas até o Aravá se beneficia dos atributos dos outros. Por isso é que se chama julgamento coletivo. Então, o que acontece? É aquela história, junte-se aos bons. Né? Quem entra numa loja de perfumes sai perfumado. Então, o que acontece? Cada um pode atribuir. Existem suposições talmúdicas de o que é cheiro e o que é gosto, mas cada um pode atribuir, de acordo com a sua própria vivência, pode atribuir determinados atributos para aroma, para cheiro, e outros atributos para gosto. Então, seria um favorecimento coletivo que uns incidem sobre os outros. E esses 4 vegetais, eles simbolicamente, certo? Como se fosse um ritual para simbolizar 4 tipos de pessoas. Então, pessoas que têm determinados atributos e outros não, ou bons atributos e maus atributos. Aí cada um é livre para interpretar como quiser, mas a ideia é essa. Mesmo o mais desfavorecido, né, pode ser que não tenha atributo nenhum, nem cheiro, nem gosto, pode ser beneficiado pelo julgamento coletivo. Então, existe uma máxima rabínica, talmúdica, né, que diz não se afaste da sua comunidade, não se afaste da sociedade em que você vive, ou da comunidade em que você vive. Quer dizer, existe, aí, então nós vemos, assim como os vegetais representam essa unidade que ganha todos os atributos, né? Mesmo que é como se fosse uma média, é a média da turma. Somam-se todas as notas da turma, a turma tem 28 alunos e divide-se por 28. Alguns podem ser beneficiados nessa média da turma. Alguns terão certamente a sua nota elevada, né? Favorecida por outros que tiveram uma nota maior. Então é a média da turma, é desse tipo. Então, podemos falar do julgamento como se fosse uma aprovação escolar. Só para dar um exemplo que fique compreensível para todo mundo. Alguns passam antes da prova final, já tem o número de pontos exigidos para aprovação. Outros passam com a prova final. E outros passam, não vou nem dizer na recuperação e nem na segunda época, porque já acabou o julgamento individual. Mas ele passa outros passam pela média da turma. Seria um conselho de classe? Poderia ser? Poderia ser. Essa é a ideia. Então, olha como muda, né? Olha como faz sentido, como dá vontade de pegar os 4 vegetais e juntar, pensando assim, eu quero fazer parte disso, né? Eu quero ser julgado dessa maneira, quero contribuir com os meus atributos no coletivo e quero ser beneficiada também com os atributos que eu não tenho pelo coletivo. Então, como é que se dá esse julgamento? Coletivo como? Como é que é coletivo? É que aí em Oxanarabá, que é o 7º dia de Sukkot, é o final do julgamento, dessa vez do julgamento coletivo, e aí é determinada a quantidade de chuva que vai cair naquele ano. Né? Quer dizer, pelas ações, isso aqui é uma coisa que a gente pode fazer muitas relações, né? Da ação do homem sobre o planeta, a ação do homem sobre o clima.
Porque em Sukkot está interligado. De acordo com o mérito do coletivo, haverá ou não, né, uma quantidade de chuva suficiente para o sustento. Então, essa é a ideia de estamos daqui a pouco, né, depois do pôr do sol, começa a festa de Sukkot, começa esse julgamento coletivo e todos nós estamos dentro dessa unidade, né? O que será decidido, então, para o ano novo, para o próximo ano. Eu espero que vocês, quem gostou, que vocês curtam. Peço sempre, né? Isso é importante para o canal e é importante também para mim. Eu quero interagir, eu quero comentar, eu quero conversar com vocês. E é importante para o engajamento do canal também. Não gosto muito de ficar falando isso todas as vezes. Eu acho que todo mundo já sabe como funciona a questão dessas plataformas. São oferecidas, né? Ficam disponíveis as plataformas mais visualizadas, mais curtidas, mais comentadas, mais compartilhadas. Senão fica escondido, ninguém consegue ver e só vê por indicação, né? Mas tudo bem, se quem quiser indicar será muito bem-vindo também. Gente, então, desejando assim um julgamento coletivo, porque nós todos dependemos de água também, nós todos dependemos de chuva, já passamos pelo nosso julgamento, já fomos aprovados, agora é o julgamento da natureza, que também depende das nossas ações. O julgamento da quantidade de chuva tem a ver com as ações do coletivo, do grupo. Então, se fala nessa ocasião, Chag Sukkot Sameach, Moadim Lesimcha. Até o próximo vídeo. Tchau!